Na Espanha eu encontrei uma nova vida. É curioso isso. Quando eu cheguei à Espanha, era uma ideia de um desafio, de um novo começo, de uma nova história a ser escrita. E como tudo, como todo começo, ele pode nos provocar um pouco de assombro, um pouco de medo. Talvez porque nós não conhecemos nesse momento o funcionamento, a idiosincrasia social que existe e as derivações de cada circunstância nos levam a reviver um pouco o passado, outras situações em que foram positivas ou negativas. Isso é um pouco a vida, não é? Ela te pergunta uma vez, uma segunda, uma terceira, até que você seja capaz de contestar de uma maneira que esteja à altura daquilo que você está buscando. Eu acho que ideias nós temos muitas, mas uma ideia sem um projeto ela é apenas uma ideia, né? Você pode pensar que as suas ideias são maravilhosas, mas se você não consegue colocar isso em prática, elas estarão apenas no seu pensamento. Então, desde o momento que eu cheguei à Espanha, eu sabia que alguma coisa deveria ser feita, que a minha parte profissional deveria ser estruturada a partir de uma nova visão, de uma nova perspectiva e principalmente a partir de uma nova condição comigo mesmo. Eu acho que é um pouco da ideia de você estar sempre grávido de você mesmo, não é? Cada dia você se redescobre de uma maneira diferente, com outras perspectivas, com outros hábitos. Eu acho que a Espanha nesse aspecto foi fundamental para mim. Não só a Espanha, como as pessoas que eu conheci, os profissionais. Eu sempre procurei ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração de sentir. Eu acho que o grande desafio da vida é nós sermos nós mesmos. Mas o sentido da vida é você ser capaz de sentir. Sentir o outro, sentir a sensação, sentir aquilo que te provoca cada momento, né? Porque muitas vezes nós escutamos uma pessoa, mas não ouvimos. E ao contrário, às vezes ouvimos e não escutamos. Saber pensar, falar, escutar, posicionar-se em cada momento é um desafio a cada dia. Principalmente na minha área em que eu tenho a possibilidade de encontrar grandes nomes, grandes pessoas. E você começa a ver que a vida dá voltas, que a vida ela é a maior escola do mundo, não tem como. Ela coloca cada um no seu lugar, ela reajusta as suas partes internas, externas. Agora, cada um vê a vida sob a estatura que possui. Cada um constrói o mundo sob a sua perspectiva. E nem sempre o panorama ele está de acordo com aquilo que a pessoa enxerga. Claro, é muito natural e muito normal. A nossa idade cronológica nem sempre ela corresponde à nossa idade espiritual. Então a Espanha foi fundamental, estar numa terra tão antiga. Eu vivo numa cidade que tem 2.220 e poucos anos, foi Rota da Seda. Imagine quanta coisa não foi vivida aqui, não foi vivenciada, quantas energias estão por aí. Eu acho que é um pouco de tudo isso que me fez parar, me fez reorganizar, me fez rever. E talvez esse tempo em que eu precisei para voltar a me reconhecer como profissional, como pessoa, é o tempo que foi cabível dentro da velocidade, dentro do ritmo que eu tinha. Independentemente de ser brasileiro, hoje espanhol, ter dupla nacionalidade, a ideia de ser eu mesmo é o que me torna capaz de ser um cidadão do mundo. Certamente que tenho muito orgulho de ser brasileiro, de ser espanhol, de fazer parte dessas duas culturas, mas a ideia principal é o cumprimento da história pessoal. Esse sim é o grande desafio, você cumprir aquilo a que você foi designado ou que você mesmo se designou. Eu não sou uma pessoa que acredito em milagres, em destino da maneira como se coloca o destino.
Eu acredito principalmente que as nossas decisões, as nossas posições, a nossa forma como nós respondemos ao que seria esse próprio destino em si, é o que nos faz construir um novo destino. E essa foi a minha mentalidade na Espanha desde sempre. Eu acho que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Então, o princípio para se ter uma vida de sucesso, como você perguntou, eu não sei se o sucesso seria a palavra, ou êxito, ou talvez a realização profissional, ela começa dentro, ela não pode começar fora. As perspectivas que nós temos fora são sempre muito enganosas, elas são apenas aparências, são apenas algo de uma noite, de um dia, ou algo que não é substancialmente real. Então, se você mudar o seu encaixe interno, tudo em volta se transforma. O êxito começa aí. Comece a mudar o seu encaixe interno e você verá que tudo em volta se transforma. É nós tentarmos ver as coisas além das formas. Nós temos 7 fendas, se você for parar e pensar. 2 olhos, 2 narinas, 2 ouvidos, uma boca. E além disso nós temos o tato. Claro, é muito fácil que nós nos equivoquemos com as formas. Mas o interessante de tudo isso é que quando nós criamos uma percepção que vai além, que nos mostra o outro lado, principalmente tendo a ideia dos contrários, não como algo que deve se excluir, como a visão dual, e sim como algo que se completa, você passa a perceber um outro nível de observação, de percepção, de sensação. Quando as nossas ideias, os nossos ruídos internos deixam de digladiar com todas as outras coisas externas. Cada coisa está no seu lugar. Cada coisa tem o seu tempo, tem a sua velocidade. E tentar mudar isso é a mesma coisa que nós tentarmos apressar o rio. Ele tem o seu tempo. Cada um de nós tem uma forma de ver a vida, tem uma forma de perceber o outro, de perceber a si mesmo. E o grande conflito surge quando nós estamos em descompasso com tudo isso. E na verdade nós estamos constantemente em descompasso. Você me perguntou sobre o que eu entendia por sabedoria. Sabedoria para mim é utilizar bem aquilo que você possui. Em consequência disso, é você ser capaz de organizar o caos na sua própria vida. Todos nós vivemos realidades difíceis, momentos de reavaliação, de reajuste, de reordenação da nossa capacidade interior. Agora, talvez a ferramenta mais importante em tudo isso seja a autoobservação, disso eu não tenho dúvida. Eu me autoobservo todos os dias, no final de cada dia. Eu sento, paro, desacelero e vou tentando entender como funcionaram as minhas sensações nesse dia, como funcionaram as minhas percepções e a partir daí, o que isso foi importante ou não. O que cada coisa representou dentro desse pequeno espaço de tempo que é o presente. O presente é um lapso de tempo por onde passa o passado, né? Então, é um momento que pode ser considerado único, singular, mas é nesse momento que você consegue estruturar uma nova visão, uma nova percepção, reavaliando o passado, o presente e o futuro, sobre uma perspectiva duradoura, não algo que tem que simplesmente se dissolver. Talvez aí também esteja o grande truque, não é? Aglutinar o que e dissolver o que. O que você deve adicionar à sua vida, o que você deve retirar da sua vida, quais são os seus princípios que formam os seus hábitos. O hábito pode ser muito perigoso. Eu sempre falo que não existe nada mais perigoso que um bom conselho seguido de um mau exemplo. Então é necessário primeiro que você se reorganize, que você se reobserve para que você possa também tentar ver além das formas.
E ver além das formas é isso, não é? Você ser capaz de dissolver o seu ego, de dissolver a sua percepção e a partir daí conhecer o outro dentro da própria razão do outro. Em outras palavras, é você ser capaz de construir o mundo sobre os olhos do outro. Talvez aí um pouco a ideia da compaixão, não é? De você compartilhar aquele momento, aquela sensação, aquela situação daquela pessoa. Então, quando você me pergunta como eu faço para ver além das formas, é muito simples. Eu não me deixo seduzir por elas. Quando vejo, por exemplo, um quadro, por mais que eu ache belo, bonito essa pintura, eu tento entender o que o artista pensou nesse momento. Qual foi a sensação que ele teve para pintar, para escolher essas cores. A mesma coisa eu faço com a música, né? Eu escuto uma música, então primeiro, depois de escutar o conjunto, eu tento escutar cada instrumento, eu tento ver a frase de cada instrumento, quais são os diálogos existentes nessa comunicação entre eles, né? O diálogo é um convite para o acercamento, ele não pode ser um convite para o litígio, ele não pode ser um convite para a divergência, né? No caso da música, no caso da arte, por mais que se contraponham as cores, os acordes, aquilo no final tem que ter um motivo, tem que ter uma razão, tem que ter uma forma em que o princípio, o meio e o final devam se reajustar, que também é um pouco da viagem da vida, não é? A gente nasce, cresce, alguns se reproduzem, outros não, e enfrentamos todo um processo de descida, decrepitude, até que nós enfrentamos a morte. Em analogia, eu acho que tudo é mais ou menos por aí. As relações, as conquistas, as fases, os ciclos, né, como a própria natureza. Existe um momento de você parar, de você se reorganizar, existe um momento de plantar, um momento de colher, existe um momento de preparar a terra. E também aí está a sabedoria, não é? Cada momento desse, cada passo, ele tem a sua importância dentro do seu processo, principalmente quando nós enxergamos o macro. O micro é importante, mas ele deve estar de acordo com o macro. Como eu disse, os extremos eles não podem se excluir, eles devem se complementar, eles devem se completar. E a completude ela tem exatamente essa característica, que é a não exclusão. Um lado não pode anular o outro, do contrário seria confronto. E a confrontação não é sadia, ela pode ser necessária, mas ela não é sadia.